Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na reunião anterior nós procuramos olhar aqueles alicerces do propósito de Deus e nós selecionamos 8 aspectos que então consideramos essenciais na revelação bíblica. Nós já passamos pelos 8 e falamos para os irmãos que voltaríamos então em outras reuniões após o período de ministração do nosso irmão Milton para retomar alguns desses 8 pontos. Os 2 primeiros que nós mencionamos na reunião anterior a respeito da Trindade e da encarnação, eu encorajaria os irmãos que se interessam no estudo da palavra, que têm tido amor à palavra, ao estudo da palavra, a talvez ouvirem uma série de estudos que nós ministramos há uns 2 anos atrás, dentro desses 2 temas. Nós temos na biblioteca, no nosso arquivo, 2 conjuntos. O primeiro se chama Trindade Santa, o primeiro alicerce que nós tocamos na reunião anterior, a Trindade Santa. E temos também um outro conjunto de fitas relacionado à pessoa de Cristo. Na verdade, pessoa e obra de Cristo. Se refere então ao segundo e terceiro alicerces. A encarnação, que seria o segundo, e a expiação, a obra expiatória de Cristo. Então, esses 3 assuntos foram bastante estudados, com detalhes, há mais ou menos 2 anos atrás. Nós iremos voltar neles, mas de forma bem rápida, porque nós iremos, na verdade, prosseguir a partir do terceiro, com relação à expiação, entrar em alguns pontos que não foram tocados nesse período aí, mais ou menos 2 anos atrás, e então prosseguir a respeito dos outros, com mais detalhes. Nós vamos falar bastante sobre a justificação pela fé, bastante sobre a ressurreição de Cristo, esse outro alicerce. Nós vamos falar um pouco mais sobre o Espírito Santo, já que alguns dias atrás estivemos também partilhando isso. Vamos falar bastante sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Esse é um dos assuntos que, no que concerne a nós aqui, é um dos assuntos que mais tem despertado, segundo o meu entendimento, necessidade de abordarmos a questão do corpo de Cristo, da igreja. O que é a igreja bíblica? Quais são os moldes do Novo Testamento a respeito da igreja? Porque quanta coisa nós ouvimos hoje em dia em torno desse assunto, né? Como nós precisamos estar bem alicerçados sobre o que é a igreja, qual a expressão prática da igreja, quais são as bases nas quais a igreja se move, o que é essencial para a unidade da igreja e o que não é essencial. Nós normalmente nos perdemos naquilo que é secundário, considerando o que é secundário como essencial. E na verdade a grande maioria das divisões e mais divisões nesse período todo de história da igreja, se os irmãos examinarem, os irmãos vão ver que são em torno de coisas não essenciais. São em torno de formas de governo, são em torno de formas de batismo e coisas assim, não essenciais. O batismo é essencial, mas não a forma do batismo. O governo da igreja é essencial, mas nós não podemos nos dividir pela forma de governo. Então o que é secundário passa a assumir uma posição primordial. Então nós temos todo tipo de dificuldades. Nós queremos abordar isso, porque essa questão do corpo de Cristo é um dos alicerces. Se nós não estivermos claros com relação a esse assunto, nós iremos nos perder, e muito. E por último, o último alicerce que nós citamos, a questão do propósito de Deus. Se irmão se lembra, o supremo propósito de Deus. Qual é o supremo propósito de Deus? E depois fizemos ali um parêntesezinho, um adendo a esses 8 alicerces e falamos um pouco sobre a Bíblia. Se o Senhor permitir, com a ajuda dele, eu também quero tomar algumas reuniões para falar sobre a Bíblia. O que é esse livro que você tem na mão? Qual o significado dele? O quanto ele custou através desses 3.500 anos do mover do Senhor até hoje, né? Para que então ele estivesse em nossas mãos, para que nós demos um valor adequado à palavra escrita. Esse, na verdade, não seria um 9º alicerce. Esse, na verdade, é um fundamento de todos os 8. Nós derivamos a revelação da Trindade de onde? Nós recebemos isso do anjo
Nós recebemos isso do quê? Todos os alicerces nós derivamos da palavra escrita. A palavra de Deus escrita, ela é a auto-revelação de Deus. Se nós não temos a Bíblia como a auto-revelação de Deus, nós não conhecemos a Bíblia. Nós não damos o devido valor à Bíblia. E se nós consideramos a Bíblia um livro como qualquer outro, em pé de igualdade com qualquer outro, nós também não consideramos a Bíblia no seu devido lugar. Porque a Bíblia é o único livro da auto-revelação de Deus, onde Deus se auto-revela. Ele é quem fala. A Bíblia é autoconsistente, ela se auto-explica, ela não precisa de manual nenhum para ser entendida. Ela se explica, ela se completa. Ela é auto-interpretativa, porque é autoconsistente. Porque ela foi inspirada por um único autor, o Espírito Santo. Desde Moisés, o primeiro autor, até João, o último autor. Então, a palavra escrita de Deus é tão fundamental, tão importante, que nós demos o devido valor a ela. O Senhor sempre resgatou o lugar da sua palavra em todos os movimentos de avivamento. Todos. Até no Velho Testamento. Já lembrei os irmãos há pouco tempo do retorno do povo do cativeiro da Babilônia. Um dos focos, dos alicerces daquele retorno, da restauração, foi a recuperação da palavra de Deus, por Esdras. Esdras recuperou a palavra e colocou a palavra de novo no lugar central. Se ela não vier a ocupar de novo o lugar central no meio do cristianismo de hoje, nós não temos absolutamente nenhuma chance de uma restauração genuína. Então nós precisamos dar o devido valor e ter uma visão adequada da palavra de Deus, esse livro que você tem na mão, de 66 pequenos livros. Um único livro, soprado por Deus, palavra a palavra, rico de autorrevelação dele mesmo, rico da revelação do seu propósito, rico da revelação de tudo que ele é nele mesmo e de tudo que ele intentou desde a eternidade fazer com a sua criação e com aqueles que ele planejou desde toda a eternidade redimir para serem filhos. A Bíblia não se detém nem só na criação, nem só nos filhos, ela fala dos dois. Ela mostra como que toda a criação e aqueles então eleitos no coração de Deus antes da fundação do mundo, os eleitos de Deus, eles iriam então fazer, que parte eles iriam tomar nesse grande propósito, nesse supremo propósito. A Bíblia é singular. Ela expressa para nós essas riquezas infindáveis de Cristo. Quanto mais nós cavamos nesse livro, mais nós vemos que estamos na superfície. Quanto mais vamos, mais nós vemos que estamos aquém. Porque ela é tão infinita quanto o próprio Deus. A palavra de Deus. Então, que necessidade, irmãos, nós temos hoje de recuperar o lugar devido dessa palavra na nossa vida individual, na vida da nossa família. Será que o foco da nossa vida familiar é a Bíblia? É. Nós nos movemos segundo a revelação de Deus, a visão que temos de Deus, a visão de Cristo, a visão dos princípios bíblicos. Nossa vida é governada pelos princípios bíblicos. Nós andamos em obediência aos princípios da palavra. Quando o nosso coração então se desvia dele, nós temos sensibilidade dada pela própria palavra, soprada pelo Espírito em nós, renovada em nós, de que aquilo então é ofensivo ao Senhor, então nós nos arrependemos, nós então retornamos aos moldes do Senhor. A Bíblia governa. Lembra aquele texto de Deuteronômio, quando Moisés fala ao povo sobre a palavra, a importância da palavra, o que eles deviam fazer com a palavra? Ele diz assim: vocês vão atá-la por frontal entre os teus olhos, vocês vão escrevê-la nas suas mãos, vocês vão falar dela com seus filhos andando pelo caminho, ao sentarem, ao levantarem, entrando, saindo. Isso significa que a palavra de Deus deve governar nossa mente, nossa conduta, nossos pensamentos, nossas atividades. Por isso o Senhor falou por frontal entre os olhos, significa governando nossa mente. E Ele falou gravada na sua mão, significa governando as nossas obras, o que fazemos. E Ele falou andando pelo caminho, significa governando toda a nossa conduta, mente, obras e conduta. Uma vida regida pela palavra de Deus. Irmãos, nós só podemos ser bem-aventurados assim. Nunca seremos bem-aventurados de outra forma. Só podemos ser bem-aventurados pela visão e obediência à palavra, por dar a ela nos nossos corações o devido lugar. Nunca de outra forma.
Nunca encontraremos paz, alegria, essa verdadeira bem-aventurança que o Senhor nos criou para experimentar em nenhum outro lugar, de nenhuma outra forma. Na verdade, a raiz do nosso pecado é a desobediência. Lembra que Hebreus faz essa permuta dessas duas palavras, desobedecer e descrer, como, na verdade, sendo uma só, tendo uma mesma base? Finalzinho do capítulo 3 de Hebreus, se você observar na sua Bíblia. Quando ele está falando sobre aquela geração que não entrou no descanso de Deus, é o tema ali dos capítulos 3 e 4, não é? Descanso de Deus. Então ele fala assim, eles não puderam entrar por causa da incredulidade, não é isso? Isso é Hebreus 3,18. E se você ler o verso 3,19, ele explica uma outra coisinha e diz assim, vemos então que eles não entraram porque foram desobedientes. Então você vai ver como o autor de Hebreus usa em intercâmbio essas duas palavras. O que é incredulidade? É desobediência. E o que é fé? É obediência. Aquele que diz eu creio, mas não obedece, ele não crê. Aquele que diz eu creio, obedece. Né? Simples. Então toda a base do pecado em nossa vida é a desobediência. Observe esses dois versículos que eu citei depois com cuidado. Hebreus 3, 18 e 19. Você vai ver as palavras incredulidade e desobediência usadas no mesmo sentido, porque elas têm esse significado. Quem são os que não entraram no descanso? Os incrédulos. Por que eles não entraram? Porque foram incrédulos? Porque foram desobedientes. Né? É a mesma coisa. Crer é obedecer, e não crer é não obedecer. Então, quanto o Senhor precisa ganhar os nossos corações para esse simples fato? Sabe o que eu vejo às vezes? Que nós damos um lugar indevido a algumas coisas. Por exemplo, a rendição. Algumas pessoas às vezes expressam de uma forma que parece que a rendição é tudo. Mas, irmão, a rendição é passiva. E a obediência é ativa. E a vida cristã não é por essência passiva, mas ela é por essência ativa, extremamente ativa. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, isso não é ativo. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, Hebreus mesmo, capítulo 4, isso não é ativo. Faça esforço, se esforça para entrar no descanso. Não é porque você pode, mas você vai fazer esforço para se apegar às verdades ouvidas, para que delas jamais se desvie. Hebreus capítulo 2. Então você vai colocar o seu coração diante de Deus dizendo, eu quero obedecer-te, Senhor. Cria em mim um espírito que obedece. Move em mim esse desejo de te obedecer, a qualquer preço, em todas as circunstâncias. Então nós nunca iremos desenvolver a nossa vida cristã por rendição. Rendição é um primeiro passo. Nós iremos desenvolver a nossa vida cristã por obediência. Nós só podemos ser aperfeiçoados por obediência. Cristo só pode ser formado em nós por obediência ao Senhor, à sua palavra, né? Aos ditos do Senhor, a essa unção que nos ensina todas as coisas. Se nós estamos com pequenas desobediências aqui, ali, uma no negócio, outra na família, outra numa relação aqui, outra num assunto ali, nunca nós iremos desemperrar a nossa vida cristã. Nunca. Porque não é um assunto de rendição apenas. Não adianta nós estarmos orando, Senhor, queremos render, entregar. Nós temos uma visão, muitas vezes, quietista, né? Desequilibrada da vida cristã. Como se essa passividade, essa rendição fosse tudo. Essa rendição é apenas o iniciozinho. Davi, quando orou no Salmo 51, ele não pediu rendição a Deus. Ele falou assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim um espírito reto. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então declararei aos homens tua palavra, teu testemunho, né? Um espírito voluntário, um coração que obedece. Espírito voluntário, que quer, vontade, eu quero, eu desejo. Um espírito voluntário, né? Então nós temos que tomar cuidado para não invertermos coisas para o nosso próprio prejuízo, né? Deus não nos pede apenas rendição, não. Deus nos pede obediência. 1 Pedro, capítulo 1, logo no iniciozinho, Pedro fala assim que nós fomos eleitos pela presciência de Deus para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Então essa questão da obediência
é muito significativo. Verso 2, da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos para a obediência. Então, a palavra de Deus precisa ser recuperada. Coloquei toda essa ilustração aqui, para que você veja o lugar que a palavra de Deus precisa ter no nosso coração. Ela gera em nós arrependimento? Sim. Ela gera em nós convicção de pecado? Sim, também. Ela gera em nós, leva-nos à rendição, a deixar de tentar fazer as coisas por nós, a nosso modo, do nosso jeito? Sim, também. Mas ela faz tudo isso com vista a um propósito maior. O arrependimento, a rendição, tem propósito, não são fim em si mesmos, são meios. O propósito é obedecer. Nós cantamos um cântico agora mesmo. O que fala esse cântico? O cântico não tem só uma estrofe. Ele não diz permanecer, isso é passivo. Permanecer em ti. A segunda estrofe diz obedecer a ti. Pobre, né? Então a nossa oração deve ser aquela de Davi no Salmo 51. O Senhor me sustenta com um espírito voluntário. Um espírito que quer, que busca, que vai, que faz, que obedece, que pratica, né? Mas esse não é nosso assunto hoje. Vamos voltar um pouquinho para trás. Eu queria examinar com os irmãos alguma coisa relacionada aos 8 aspectos que nós falamos na reunião anterior. Nós vamos começar hoje e nós vamos prosseguir na outra quarta-feira, já que domingo nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos, né? Então nós temos apenas 2 mensagens para fazermos essa obra aqui. E se o Senhor nos ajudar, será possível. Nós vamos examinar juntos alguns versículos onde aparece a pequena palavra, sugestiva, importante palavra, mistério. Na reunião anterior eu já fiz uma abordagem dela, e agora eu queria primeiro localizar os irmãos para ver por que nós vamos fazer isso. Nós fizemos na reunião passada aquela coluna vertebral de 8 alicerces da nossa vocação, da nossa confissão, melhor. 8 alicerces da nossa confissão, fundamentos inegociáveis, centrais, essenciais da revelação bíblica. 8 fundamentos. Hoje nós vamos examinar alguma coisa, e também na outra quarta-feira, sobre essa palavrinha mistério. E os irmãos vão ver que os lugares onde ela aparece, não vamos olhar todos, são muitos, mas vamos olhar vários deles, a maioria. Os irmãos vão ver que as expressões, versículos bíblicos que usam essa palavrinha mistério, tão sugestiva e importante, lançam luz por um ângulo diferente nas mesmas questões que nós abordamos na reunião anterior. Então o que nós vamos fazer hoje? Uma reprise da reunião de domingo. Só que nós vamos fazer uma reprise por outro ângulo, né? Você viu, quem sabe, um objeto por um ângulo, agora você vai dar a volta por trás e ver o mesmo objeto por outro ângulo. Muito bom fazermos isso, né? Porque nós podemos examinar a mesma verdade em vários ângulos. Isso é um método bíblico, muito utilizado pelos apóstolos nos seus escritos. Mostrar a mesma verdade de ângulos diferentes. Então os irmãos tenham como pano de fundo aqueles 8 alicerces. Lembra deles? Trindade, encarnação, expiação, justificação pela fé, ressurreição, Espírito Santo, corpo de Cristo, supremo propósito de Deus. É isso? 8 alicerces. Agora nós vamos olhar alguma coisa sobre esse mistério. E você vai ver que os lugares onde aparece lança a luz sobre os mesmos assuntos. Você vai ver que esse mistério toca a Trindade, esse mistério toca a encarnação. Até já citei alguma coisa sobre isso na reunião anterior e na primeira também. Aquele texto de 1 Timóteo. Grande é o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? Aquele que foi manifestado na carne, encarnação. Então aquele é um versículo sobre mistério que toca a encarnação. Depois os irmãos vão ver o versículo sobre mistério que toca o corpo de Cristo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Está vendo? Igreja também tem relação com mistério. Então nós vamos pegar a palavra mistério e vamos deixar essa palavra, a própria Bíblia, nesses versículos que vamos examinar, lançar luz sobre os alicerces. E os irmãos vão ter um quadro muito lindo. Os irmãos vão ver que esse mistério oculto, guardado em silêncio no coração de Deus, como Paulo fala em Romanos, uma das abordagens que a gente vai fazer, ele toca, em primeiro lugar, o que Deus é, nele mesmo, mistério de Deus.
Em segundo lugar, o mistério da vontade de Deus, ou seja, tudo aquilo que ele planejou. Deus com seu ser eterno, ele próprio é um ser misterioso. Nós nunca iremos esgotar a Deus no nosso conhecimento dele, nem agora e nem por toda a eternidade sem fim. Nunca esgotaremos Deus. Nosso Deus é infindável, não é? Mas o que de Deus se pode conhecer, ele teve prazer em se nos revelar. Seu caráter, sua glória, tudo que ele é, suas perfeições, seus atributos. E mais do que isso, isso é relacionado a ele, sua glória, suas perfeições, seu ser, seus atributos. Isso é ele. Mas ele não nos fala só dele na sua palavra, ele nos fala também da vontade dele, ou do plano dele, do propósito dele. Então os irmãos vão ver que por trás dessa palavra mistério, nós vamos ter esses dois grandes elementos: Deus, Cristo, a encarnação, mas nós também vamos ter o plano de Deus, ou seja, a igreja, incluída nesse plano. Então nós vamos ler alguns versos para nos ajudarem a lançar luz nessa mesma coluna que nós vimos na reunião anterior. Não estamos mudando de assunto. Nós estamos dando a volta e olhando por trás agora, usando os versículos com essa palavrinha mistério. Tá certo? Vamos começar por Apocalipse capítulo 10. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 10. Eu vou procurar seguir uma ordem bastante didática com os irmãos. Vamos ver então o versículo 7. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, preste atenção aqui, sétimo anjo para tocar a trombeta. Então a sétima trombeta, é claro. Olha essa frase. Cumprir-se-á então o quê? O mistério de Deus. Então os irmãos vão atentando para cada texto. Nós vamos citar muitos aqui e depois, então, na última reunião, na quarta-feira que vem. Primeira expressão importante que faz uso, então, dessa palavra mistério. Singular. Vejam que não está no plural. Porque algumas vezes a palavra mistério aparece no plural, como nos evangelhos. Quando Jesus fala por parábolas, ele diz assim que os discípulos perguntaram para ele: por que você fala por parábolas? E ele falou assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios, ele usa no plural, do reino dos céus, ou do reino de Deus, ou do reino do céu, conforme a narrativa do evangelista que você consultar. Mistérios no plural. Mas os textos que nós vamos examinar, todos eles, você vai ver mistério no singular. Eu vou examinar só os textos que aparece a palavra mistério no singular. Não todos, mas a grande maioria. E vamos começar então, para efeito de uma ordem didática, ver primeiro esse, o singular, o mistério de Deus. Está falando então de um mistério, e é chamado aqui de mistério de Deus. Você vai ver que esse versículo lança uma luz bem geral. Está falando sobre um mistério muito amplo. Você vai ver que tem a ver, aqueles dois pontos que eu coloquei aqui. Não perca o raciocínio. Você vai ver que tem a ver com Deus mesmo, o que ele é, e tem a ver com o plano dele, o que ele sempre quis fazer desde toda a eternidade no seu coração. Deus e o seu plano. Esse é o mistério de Deus. Deus e o seu plano. Então, vamos ver aonde na palavra que a gente encontra isso, para que fique bem claro para você. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aqui se referindo, em primeira mão, aos profetas do Velho Testamento. Cumprimento de tudo aquilo que ele falou lá no Velho Testamento. Tudo que os profetas anunciaram no Velho Testamento vai se cumprir totalmente e integralmente quando? Quando o sétimo anjo tocar a sétima trombeta. Mas aí nós nos perguntamos, e o que vai acontecer quando esse sétimo anjo tocar essa sétima trombeta? O que significa isso? Vamos lá no capítulo 11 de Apocalipse e vai ficar muito claro. Apocalipse 11, 15. Aqui vai explicar essa sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta. A sétima, então, como fala o capítulo 10. E houve no céu grandes vozes dizendo:
O que significa então esse momento, que o capítulo 10 chamou de cumprindo-se o mistério de Deus? Olha aí, agora, tão claro. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Então agora já começou a lançar mais luz para nós. O que é a sétima trombeta do sétimo anjo? É quando o reino do mundo se tornar do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. É tão claro, o contexto, e se você procurar outros versículos relacionados ao mesmo contexto, que isso aqui está se referindo ao milênio. Isso aqui é a inauguração do milênio, o reinado de Cristo sobre a terra durante 1000 anos, quando seus santos então reinarão com Ele. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Hoje isso é uma realidade prática, visível? Não. O Senhor é o único rei. Ele reina sobre todos os reis, todos os principados, todos os governadores, não é? Mas o seu reino ainda não é visível nessa terra. Nessa terra o seu reino está apenas na igreja. E ainda assim ele está em formação na igreja, não é? Nós estamos crescendo na graça, e quanto mais crescemos no conhecimento de Cristo, quanto mais de Cristo mesmo é formado em nós, mais do reino de Deus está em nós. Porque Cristo e o reino são a mesma coisa. O reino é Ele é o rei. Arrependei-vos porque está próximo o reino. Não foi assim que João Batista pregou? E João Batista foi o precursor do rei. Arrependei-vos porque está próximo o reino. Arrependei-vos porque está próximo o rei. Não é? O Senhor Jesus é o rei nesse reino. O reino é o seu caráter. Reinar é ser como Ele. O reino é a sua glória, o reino é o que Ele é. O reino não é uma distribuição de autoridades, de tronos. O reino é uma questão de ser semelhante a Cristo. Isso é reinar, não é? Então o que está acontecendo aqui nesse momento? Esse reino está se tornando visível para todo mundo. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai com a espada da sua boca destruir o governador mundial da época, chamado a besta, ou anticristo, e também o seu companheiro religioso, chamado o falso profeta? Apocalipse 13 fala dessa besta que emerge do mar, o anticristo, o governador político, e a besta que emerge da terra, o príncipe religioso, o falso profeta, né? Essa tríade satânica, o anticristo, o falso profeta, energizados pessoalmente pelo diabo. Você vê essa tríade no Apocalipse. O Apocalipse diz então que o nosso Senhor, quando Ele voltar na sua segunda vinda, Ele pessoalmente vai julgar o iníquo, né? O anticristo. Vai então aboli-lo, tirá-lo do caminho e estabelecer o seu reino nessa terra com os seus vencedores. A sua igreja está sendo preparada para isso, para reinar com Ele. A igreja não é uma coisa qualquer. A igreja é um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando que isso tudo vai ser visível? Quando que o reino do mundo vai se tornar do Senhor e do seu Cristo? Quando o sétimo anjo tocar essa sétima trombeta, não é? Isso fala desse processo espiritual, desse desenrolar do propósito de Deus. Por isso, primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo, 7 trombetas. 7 é um número da Bíblia ligado à perfeição quanto ao tempo. A semana tem 7 dias, não é? 7 fala de perfeição temporal, 12 fala de perfeição eterna. Então por que 7 trombetas? Porque é o propósito de Deus relacionado ao tempo, à história. Então o Senhor Jesus vai voltar no tempo. Ele veio a primeira vez no tempo. Ele não veio no espaço, né, sideral. Ele veio na terra, Ele se encarnou, Ele se fez homem, Ele participou do viver humano, morreu como homem, ressuscitou como homem e voltará como homem. E quando então Ele voltar, o reino do mundo se tornará do seu Cristo. Ele vai reinar pessoalmente. O Cristo glorioso e os seus santos, os seus embaixadores, aqueles que seguiram o Cordeiro por onde quer que Ele vá, como o Apocalipse diz. Então, irmãos, esse é um momento profetizado aqui em Apocalipse 11:15. Chamado aqui no capítulo anterior que você leu, Apocalipse 10:7, de o mistério de Deus se cumprir. Agora, irmãos, estão vendo aonde que esse mistério de Deus nos levou? Os irmãos estão vendo? Lá no final, o que é o mistério de Deus cumprido? O mistério de Deus, então, cumprido é quando ficar claro para toda a criação que Cristo e a igreja são um, e que a glória de Cristo é expressa na igreja, que Ele é o Rei eterno, e que aqueles que o amaram, que creram nele, que o obedeceram, que
que o seguiram reinarão com ele. Agora, quando você lê aqui no capítulo 11, você não vê explicado nada disso. Você só vê que o reino do mundo se torna do nosso Senhor. E Ele reina. Aqui você vê algo relacionado especificamente a Ele. Ele entra então de novo aqui na história, Ele volta, Ele tira o anticristo do caminho, o falso profeta, Ele estabelece o seu reino e Ele reina. Agora, irmão, esse versículo de Apocalipse 11:15, ele não está jogado no nada. Ele foi extraído de um outro lugar e aplicado aqui em Apocalipse. Porque como você já viu no capítulo 10, o versículo que nós lemos lá, volte por favor, versículo 7. Finalzinho do versículo 7, diz assim: segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tá certo? Eu disse para os irmãos que essa referência desse texto se refere principalmente, particularmente, aos profetas do Velho Testamento. Então continue acompanhando essa sequência. E abra comigo lá em Daniel. E você vai ver agora o quadro com toda a luz. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. 2 versículos só nós vamos ler. E você vai ver o quadro se fechar. Podemos ver o verso 14, Daniel 7,14. Foi-lhe dado domínio e glória. A quem? A essa pessoa do verso 13. Verso 13, Daniel diz que ele estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Você tem dúvida de quem é esse? Acho que não tem nenhuma, não é? Há uma profecia referente a Cristo, o Filho do Homem, na sua segunda vinda. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado, então para ele, Jesus Cristo, o Filho do Homem, foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Está vendo por que Apocalipse fala assim, segundo ele anunciou aos profetas? Você está vendo um exemplo aí, Daniel. Daniel está falando do reino. Isaías também falou do reino. Não falou? Muito claramente. Então Daniel 7,14. Foi-lhe dado ao Filho do Homem, Jesus, nosso Senhor, domínio e glória e o reino. Então lá em Apocalipse 11, diz assim, quando o sétimo anjo toca a trombeta, que voz que se ouve? O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. É o que Daniel profetizou. Não é? Está aí o versículo. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, plural, lá em Apocalipse 11 está escrito assim, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Aqui diz os povos, nações e homens de todas as línguas. Mesma coisa, irmão. Expressão exata, né? Povos, homens, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O Filho do Homem, o Senhor Jesus, e o seu reino estabelecido nesse mundo, conforme Daniel anunciou e conforme João confirmou lá na sua profecia no Apocalipse, e confirmou exatamente dessa forma, segundo ele anunciou aos seus profetas. A gente está vendo um exemplo. Agora eu disse para os irmãos que você tem que ver de duas formas esse texto, esse mistério de Deus. Uma se refere a algo relacionado ao próprio Deus. Ele é rei, ele reinará. Agora o mistério não para aí. O mistério tem um outro braço. E esse se refere a nós. Veja que na própria profecia de Daniel, essa visão é clara, esse entendimento é claro. Vá mais para frente, por favor. Daniel 7, o mesmo capítulo, olha o verso 27. Irmão, olha a beleza, a singularidade da palavra de Deus. Se no verso 14 está escrito assim, foi-lhe, esse lhe é pessoal, é ao Filho do Homem, só a ele, foi-lhe dado domínio, glória e reino. Tá certo? A quem? A Jesus Cristo e a ninguém mais. Agora, olha o que o verso 27 fala. Começa quase da mesma forma que o verso 14. O reino, o domínio, olha aí, mesmas palavras. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, ou dos reinos do mundo, como fala lá em Apocalipse, serão dados a quem, irmão? Você está vendo? Você está vendo por que Paulo, a gente vai chegar lá, se não hoje, na próxima reunião,
quando examinarmos mais uma palavrinha mistério, ele vai falar assim, ó, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a quê? A Cristo e a igreja. Os irmãos estão vendo? Cristo, Daniel 7,14. Foi-lhe dado o domínio, o reino, a majestade, a ele, o Filho do homem. A igreja, Daniel 7,27. O reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo. Agora não é ao Filho do homem, agora é ao povo, né? Dos santos do Altíssimo. Quem são esses? A igreja, claro. Aqueles que o Altíssimo separou para si, né? Agora, e o seu reino? Reino de quem? Por que está no singular? Do povo, desse povo, não é? O reino desse povo, o reino da igreja. O seu reino será reino eterno, mas esse reino é o reino de Cristo, não é? Você está vendo como que se confunde essas duas coisas? Irmão, que verdade tremenda, né? Que coisa é a palavra de Deus? Como é que Daniel pode falar disso muito antes do verbo ter se feito carne, Cristo? Como é que Daniel pode falar da igreja muito antes dela existir? Como é que Daniel pode falar desse reino futuro 2.500 anos antes dele acontecer, já que nós cremos que estamos às portas dele? Daniel já está falando do reino que vai ser dado ao Filho do homem e do reino que vai ser dado ao povo dos santos do Altíssimo. Daniel já está falando do Cristo e da igreja, desse grande mistério de Deus. Por isso que Apocalipse diz que quando o sétimo anjo tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo e a igreja. Tão claro, né? O reino será dado ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão. Que é esse aqui, irmão? Esse outro está se referindo a quem? Aos santos, à igreja. Lembra que Paulo diz assim para os romanos, olha, e em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Lembra? Lembra que em 1 Coríntios 15, aquele glorioso capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 15, fala que a morte é o último inimigo a ser destruído, né? E que importa que o nosso Senhor reine até que ele haja posto todos os inimigos debaixo do estrado de seus pés. Quem são os seus pés? A igreja, né? A igreja são os pés de Cristo, né? O seu mover nessa terra. Então, irmãos, ele não só destruiu o diabo pessoalmente, mas ele irá envergonhar o diabo debaixo dos pés da igreja. Você crê nisso? Efésios 3 diz assim: pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Você vê qual é a minha e a sua posição? Será que nós podemos viver para um propósito menor do que esse? Os irmãos estão vendo se isso é uma questão apenas de doutrina, de teologia, de visão? Não é nada disso, irmão. Isso toca profundamente a sua e a minha vida. Você vive para quê? Você faz parte desse povo dos santos do Altíssimo, que foi chamado para reinar. Você faz parte desse povo que vai exercer esse governo, como é dito aqui no final do verso 27, olha. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Porque aqueles que tiverem então desenvolvido com o Senhor essa vida madura, eles poderão ser uma expressão do governo de Cristo. Eles terão autoridades distribuídas pelo próprio Senhor. O Senhor foi tão claro naquelas parábolas que ele falou, não é? Sempre o Senhor teve esse propósito no seu coração. Ele reinará pessoalmente e através dos seus santos. Não é? Nós somos chamados para isso, irmão. Nós não podemos desfigurar o propósito de Deus. Por isso a gente colocou lá aquele 8º alicerce, né, no domingo passado, lembra? O supremo propósito de Deus. Se você perder o supremo, você vai ficar com os menores. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que eu seja marido, que eu tenha a minha família, que eu seja um homem nessa ou naquela profissão. Né? O propósito de Deus é que eu sirva bem nessa ou naquela função. Tudo isso faz parte do propósito. Foi Ele que criou você como homem ou como mulher, que deu a você ser pai ou ser mãe, ser patrão ou ser empregado, ser um irmão na vida da igreja. Foi Ele que deu tudo isso. Tudo isso são partes do propósito, mas não é o supremo. O que você está vendo aqui agora é o supremo. Ele chamou você para fazer parte de um corpo, o corpo do seu próprio filho,
para conhecer o seu filho e prosseguir em conhecê-lo de tal forma que o caráter do seu filho seja formado em você e você possa reinar com o seu filho. Expressar a glória do seu filho, a autoridade do seu filho, o governo do seu filho, pelos séculos dos séculos. Então, quando você lê Apocalipse, agora você vê com mais clareza. Por que aquele mistério é tão resumidinho, né? É colocado assim numa palavrinha. O sétimo anjo tocando a sétima trombeta e tudo aquilo que os profetas todos falaram, profetizaram, anunciaram, vai se cumprir ali, completamente. Cumprir-se-á o mistério de Deus. Qual? Cristo e a igreja, revelando então essa glória, esse reino, essa majestade. Cristo formado na igreja. Deixa eu te ajudar com mais um versículo sobre esse assunto. Irmão, esse assunto tem tanto conteúdo que se os irmãos examinassem iam ficar impressionados. Nós vamos ficar só com essa menção hoje, para a gente continuar na outra quarta-feira. Prefiro que você ganhe uma base sólida nesse primeiro mistério aí, para que depois você compreenda os outros com mais clareza. Porque na verdade os outros são uma consequência. Mistério de Cristo, mistério da igreja, mistério da vontade de Deus, mistério da sabedoria de Deus. A gente vai olhar todos esses mistérios. E você vai ver que todos eles são como que lançando pequenas luzes sobre esse mesmo foco. Esse grande mistério de Deus, no singular. O mistério de Deus. Cristo e a igreja em plena união. Cristo e a igreja em plena glória. Cristo formado na igreja. A igreja expressando plenamente Cristo. Governo de Cristo, caráter de Cristo, autoridade de Cristo. Esse é o mistério de Deus. Já revelado. Não tem nenhum segredo nisso. Não é um mistério esotérico. Não é um mistério filosófico, é um mistério rasgado e aberto para nós na palavra. Ele está aí tão claro na palavra. Só que claro para os santos, não para o mundo. Claro para nós. Lembra que nós falamos para os irmãos que essas verdades essenciais, né, todas as verdades, mas especialmente essas que Paulo chama de o bom depósito. Ele fala para Timóteo guardar esse depósito, guardar essa fé. Isso é uma propriedade da igreja. Você já pensou que, quem sabe, o seu vizinho de casa, o seu vizinho de escritório, o seu vizinho de trabalho, o seu colega de profissão não tem a menor noção de tudo isso que está acontecendo? Você já pensou nisso? Que alguém do seu lado pode ser completamente ignorante disso e ser tomado de surpresa naquele dia? Isso não gera temor em você? Isso não gera gratidão no teu coração? O Senhor tem mostrado que só você um miserável pecador e nada mais do que isso? Ser incluído nesse imenso, supremo propósito. Isso devia gerar, irmãos, gratidão, reverência, temor, adoração no nosso coração. Não é? Então olha lá, por favor. Vou te mostrar mais algum conteúdo para esse assunto, esse mistério de Deus no singular. Abra em 2 Tessalonicenses. Olha a beleza desse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós podemos ver aqui, primeiro verso 5, só para a gente ter um contexto. 2 Tessalonicenses 1:5. Veja lá, olha, no início do verso 4, que ele está falando das igrejas de Deus. Olha lá. 2 Tessalonicenses 1:4. Nós, o povo de Deus, as igrejas de Deus, a tal ponto que nós mesmos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Vós, os Tessalonicenses, e mais as igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, preste atenção aí. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que... Paulo fala que as tribulações que eles estão sofrendo, as perseguições que eles estão sofrendo, não é nada extraordinário, nada. É um sinal do juízo de Deus para que... Olha o propósito das perseguições, olha o propósito das aflições, que está lá no verso 4, é expresso aqui no verso 5. Para que é propósito? Sejais considerados dignos. A palavra é idôneos. Para que pelas provações, pelas tribulações, pelas perseguições, essa fé de vocês, que é como um ouro impuro inicialmente, ela seja apurada. Vocês conheçam a Cristo mais plenamente, né? Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos ou idôneos. Do quê? Do reino. Olha o assunto reino aí. Do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo.
Está vendo, irmão? Por que os cristãos sofrem? Você tem uma resposta aí. Para que sejamos considerados dignos do reino de Deus. E digno aí tem um sentido de não merecedor. Não confunda as coisas. Não queremos merecer nada. Cristo fez tudo por nós. Digno não é merecedor. Digno é idôneo. Significa que o reino de Deus tem um caráter, tem uma glória. E nós não temos nada. Na medida que o Senhor vai trabalhando nossas vidas, agora Ele nos pôs em Cristo, nos trabalhando, nós vamos nos tornando compatíveis, idôneos ao reino de Deus. Você vai ver que Ele usa uma palavrinha aí chamada glória, né? Essa palavra fala tudo. Esse idôneo, né? Tornado idôneos a essa glória do reino de Deus. Vamos ler mais e você vai ver claramente. Dignos do reino de Deus, verso 5. Pelo qual estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando alívio? Alívio quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Essa é a única hora em que o cristão deve verdadeiramente esperar alívio. Até lá não. Se nós somos seguidores de Cristo, irmãos, o nosso alívio é vindouro. O nosso alívio é vindouro. Até que o Senhor Jesus venha, como Pedro diz na sua epístola, nós cristãos devemos ter uma mente disposta a sofrer, disposta a pagar o preço, disposta às injúrias, disposta às incompreensões. Não pense que o Senhor Jesus usa pessoas que têm lombos inteiros, porque um lombo inteiro é muito bonito, não é? Um lombo inteiro, muito brilho, mas não serve para o Senhor. O Senhor usa lombos rasgados. O salmista diz assim: sobre os meus lombos os homens fizeram longos sulcos. Lembra aquele salmo? Como aradores, passando arados. Sobre os meus lombos fizeram longos sulcos. Nós precisamos passar pelo arado de Deus, pelo trabalho da cruz, pelo trabalho da palavra de Deus, para que sejamos úteis, dignos ou idôneos, se você preferir. Não é merecedor, é idôneo, é compatível com a beleza dele, com a glória dele, não é? Agora você entende bem esse texto? Para esse propósito estáis sofrendo, mas vocês vão ter alívio. Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Que maravilha, irmão. Essa nossa viva esperança é um tremendo foco na nossa pregação evangélica. As pessoas resumiram todo o evangelho hoje, evangelho entre aspas, né? Porque isso não é evangelho. Isso é uma outra coisa monstruosa que está sendo falada aí. Resumiram toda a esperança do evangelho no já, no aqui, no agora. O que Deus quer? Deus é o bondoso Pai. Ele e o Papai Noel são a mesma coisa. O que o Papai Noel quer? Ele quer te dar presentes, te enriquecer, te fazer feliz, não é? Cheio de saúde, de prosperidade. Papai Noel celestial. Mas não é isso que Paulo está falando aí em Tessalonicenses, nem em lugar nenhum. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem ninguém. Não existe isso na Bíblia. Isso é um evangelho espúrio. Paulo está falando, vocês estão sofrendo perseguições, tribulações, e isso é um sinal evidente do juízo. Deus está julgando. Pedro não fala assim, ó, o juízo há de começar por onde, irmão? Pela casa de Deus, não é pelo mundo. O mundo vai ser julgado quando o Senhor Jesus se revelar visivelmente. A igreja está sendo julgada já, agora. O juízo há de começar pela casa de Deus. E Pedro fala assim, se há de vir por nós, irmãos, que tenhamos temor. Porque se há de vir por nós, que somos um povo de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, um povo que não tem mais condenação, e quando ele for julgar o mundo, o que o mundo vai falar? O mundo que não creu nele, o mundo que não obedece a ele. Não é? Esse é o argumento de Pedro, em 1 Pedro capítulo 4. E é o mesmo de Paulo aqui. Paulo fala assim, irmão, fique firme. É o juízo de Deus sobre a sua casa. Por que ele está fazendo isso? Para que sejais considerados idôneos do reino. O reino que virá. E o que vai acontecer quando esse reino vier? Vocês vão encontrar alívio. Graças a Deus. Não haverá nem pranto, nem luto, nem dor. As primeiras coisas. Nós teremos um corpo glorioso. Nós iremos ver esse querido Senhor face a face. Nós seremos como Ele. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Irmão, na sua fé, no seu evangelho, esse elemento de esperança é vivo, como Pedro diz. Ele nos regenerou para uma viva esperança.
Ou toda a sua esperança é aqui e agora? Como que é o seu evangelho? É bíblico? Você tem uma mente disposta às incompreensões, às injúrias, às necessidades, às tribulações, aos sofrimentos? Ou você acha que isso aí é um fogo estranho, algo extraordinário que não devia estar acontecendo com você? Porque você foi criado para ser feliz. É assim o seu evangelho? Se ele é assim, ele não é bíblico. Vamos ler aqui mais. E a gente vai terminar. Só com esse texto hoje. A vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Olha que dia vai ser esse. Não é dia de graça, é dia de fogo, é dia de dor, é dia de terror, é dia de pânico. Os profetas falaram isso, Oséias falou, Joel falou, Amós falou. Terrível é o dia do Senhor, é dia de vingança. Esse é o dia do Senhor para o mundo, mas não para a igreja. Para a igreja não é terrível, muito pelo contrário, é um dia almejado, porque nós já confessamos esse Cristo como Senhor das nossas vidas. Então esse dia é o dia das bodas para nós, a igreja. Bodas para a igreja, juízo para o mundo, né? Que separação. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Você conhece a Deus? Em Cristo Jesus? Já se rendeu a Ele? Então esse dia não é de vingança para você. Se você não conhece, não professou o nome de Cristo, não se rendeu a Ele, então você está debaixo da ira de Deus. Esse dia será um dia da vingança para você. Contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha aí o obedecer e o crer, que eu disse para você que é a mesma coisa. Está vendo? Obedecer o Evangelho é crer no Evangelho, é a mesma coisa. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Que contraste, né? 1 João 3, ele diz o que eu acabei de citar aqui. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é, face a face. Agora, e aqueles que não creem nele, o que vai acontecer com eles? Banidos da face do Senhor. Irmão, sabe, não precisava existir inferno. Não tinha muita necessidade de existir inferno. Sabe o que é inferno? É não ver a face do Senhor. Isso é um inferno. A face do Senhor é o céu. Se o Senhor não estivesse no céu, o céu não seria nada. Vazio. É como uma casa sem morador. Banidos da face do Senhor. Que expressão, irmão. Nós como igreja, nós fomos chamados, esse mistério de Deus é que nós, igreja, pudéssemos ser unidos a Ele mesmo na pessoa de Cristo, seu Filho, de tal forma que pudéssemos eternamente contemplar sua face e sua glória. E contemplando sua face e sua glória, sermos transformados de glória em glória na mesma imagem, como Paulo diz aos Coríntios. Você vê quantos textos, lançando luz no mesmo assunto, eles são quase que infindáveis. Você tem isso em Romanos, em Coríntios, em Efésios, em Colossenses, em Hebreus, em Tito, você tem quase todos os textos. A mesma verdade, só que colocada de ângulos diferentes, de formas diferentes. A mesma gloriosa verdade. O mesmo mistério de Deus, Cristo e a igreja. Né? Vamos terminar de ler o texto, até o final desse capítulo, para a gente acabar. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora, esse textozinho aqui de 10 a 12, que eu queria que especialmente você concentrasse a sua atenção na beleza dele. Quando vier, o nosso Senhor Jesus vier, quando vier, o que vai acontecer? Para ser glorificado, aonde, irmãos? No céu? Nos anjos? Na sua criação? Nos seus santos. Que linda expressão. Onde que Cristo vai ser glorificado quando Ele vier? Nos seus santos. Naqueles que creram, que o obedecem, que o amam, que o seguem, nos seus santos. E Ele vai ser não só glorificado, mas vai ser admirado. As pessoas olharão para Cristo com aquele espanto, aquela admiração, Senhor da glória. E aonde que Ele vai ser visto? Na igreja, de novo, nos seus santos. Ser admirado em todos os que creram. Não significa que Ele não vai ser visto pessoalmente, tome cuidado. Cristo tem um corpo glorificado, Ele é uma pessoa glorificada e Ele vai reinar. Não é? E será visto assim.
Mas, paralelamente a isso, a igreja, que é o seu corpo, manifestará a glória dele, não é a glória dela, como a lua. A lua não tem glória, não tem luz própria. Ela reflete a glória do sol, como por espelho, como diz Paulo aos Coríntios. Como por espelho, contemplando a glória do Senhor, nós refletimos a mesma glória de glória em glória. Não é assim? Tão claro. Banidos da face do Senhor, agora quanto aos santos, não. Glorificado, admirado em todos que creram naquele dia. Que dia você acha que é esse? É o dia do retorno do Senhor. O dia lá de Apocalipse. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Está vendo? Então, se você quiser luz sobre Apocalipse 10, 7, seria bom você ler 2 Tessalonicenses 1, 10 a 12. É o mistério de Deus aí, ó, com outras palavras. O mistério de Deus é Ele glorificado nos seus santos. O mistério de Deus é Ele admirado em todos os que creram. Nesse dia, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar. Que coisa equilibrada, né? Paulo não é um vidente, Paulo é um profeta. Então, quando ele vê com clareza esse propósito de Deus, o que ele faz? Ora. Ele ora, né? Ele intercede, ele se põe de joelhos, de acordo com a vontade, orando em cima da vontade de Deus, né? Essa suprema vontade. Então ele fala assim: eu oro, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne, a nossa palavrinha de novo aí, ó, a palavrinha do verso 5, né? Dignos. Apareceu de novo. Dignos. Significa compatíveis, idôneos, dignos da sua vocação. Qual vocação? Glória. Sermos semelhantes a Cristo. Expressar a sua glória. Dignos da sua vocação. E cumpra com poder todo propósito. Propósito. O último alicerce que nós colocamos no domingo é o supremo propósito de Deus. Está aí um texto claríssimo sobre esse supremo propósito, né? Que Apocalipse está chamando de mistério de Deus. Aqui então, tão claramente revelado. Ele cumpra esse propósito dele, esse propósito eterno, esse supremo propósito, né? Aqui chamado de propósito de bondade e obra de fé. E no 12, então, a conclusão de tudo. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, mais uma vez, nos santos, na igreja. E vós nele, eu neles e tu em mim. Eu em vós, vós em mim. Foi o que ele falou para os seus discípulos. Isso é uma verdade agora? Sim, mas não é uma verdade plena. Por quê? Porque o Senhor habita já no nosso espírito, pelo seu Espírito Santo. Ele está tornando nossa alma semelhante a Ele, trabalhando essa mente decaída que nós temos, confusa, complicada, preconceituosa, obstinada. Ele está trabalhando essa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está quebrando essa vontade rebelde, dura, e fazendo a nossa vontade amar a vontade de Deus, se render à vontade de Deus, um espírito voluntário, como eu falei, querer os princípios de Deus, a palavra de Deus, amá-la, obedecê-la. Ele está trabalhando nossas emoções complicadas, confusas, não é? Aborrecidas, e está tornando também semelhante a Ele. E Ele vai continuar esse processo até que esse corpo também seja transformado. 1 Coríntios capítulo 15. O mortal seja absorvido pela vida, o corruptível se revista de incorruptibilidade. Então se cumprirá o mistério de Deus. Aliás, Paulo usa a palavra mistério também em 1 Coríntios 15. Lembra? Ele fala assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Mistério. Está lá, 1 Coríntios 15. Então você vai ver que nas próximas reuniões o que nós vamos fazer é mostrar que as várias palavras mistério, 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 disso ou daquilo, vão lançar luz sobre esse mistério, no singular, que é Cristo e a igreja. Cristo formado na igreja, então a igreja refletindo a glória de Cristo. Cristo reinando sobre a igreja, então a igreja exercendo o governo de Cristo, expressando o reino de Cristo. Esse é o mistério. O Senhor nos ajude então, para que na outra reunião a gente possa caminhar um pouquinho mais, examinando essas palavras. Se você quiser adiantar, procure você mesmo. Pega a sua chave bíblica, procure a palavrinha mistério e leia todos os versículos, para você ver que maravilha. Para que na próxima reunião a gente possa compartilhar então mais um pouco. Amém. Vamos orar.
Ó Pai, agradecemos a Ti, Senhor, porque só nos resta fazer isso. O Senhor tudo fez em Cristo e nos colocou nele, para que nós pudéssemos usufruir de toda a bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, em união com Teu Filho. Mas nós, Senhor, temos uma oração a Ti, te pedindo que o Senhor nos torne dignos dessa vocação a que fomos chamados, para que quando o mistério de Deus se cumprir, na voz do 7º anjo, nós possamos estar como esses objetos, Senhor, nos quais o Senhor é admirado e glorificado. Nós queremos ter Cristo em nós, esse mistério, Cristo em nós, a esperança da glória. Pedimos ao Senhor que dê luz clara para nós, Senhor, sobre esse assunto, e que isso possa reger a nossa vida. Não nos deixe perder em nada menor, Senhor, nessa ciranda da vida, nesse mundo de distrações. Nos ajuda a nos manter claros, Senhor, e caminhando, contemplando a Tua glória, para que sejamos transformados de glória em glória. Centraliza nosso coração, Senhor, adequa ao nosso viver, conquista-nos de todo para Ti, para que nós sejamos profundamente constrangidos com essa suprema vocação para a qual fomos chamados. Desembaraça-nos, Senhor, de todo o peso, do pecado que tenazmente nos assedia, para que corramos essa carreira com perseverança. Breve vem o dia em que te veremos face a face. Que glória para nós, Senhor. Queremos apressar esse dia, purificando-nos, crescendo em graça, em santidade, para que o Senhor possa nos levar para Ti como uma virgem pura, adornada para um só esposo, que é Cristo. Nós te pedimos, Senhor, e nos entregamos a Ti mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.